Amigos e amigas da Web Rádio da Revista Doutrina. Eu sou Carlos Luiz, coordenador do Grupo Marcos, que é dirigido espiritualmente por Eurípides Barçanufo. Na Terra, a gente tem duas posturas que são extremas e as duas não são legais. Uma é de um conservadorismo excessivo e a outra é de uma criatividade desequilibrada. Então, se a gente for ver, é muito comum a gente encontrar em todos os cantos essas figuras. O conservador, tradicionalíssimo, que defende que tudo só pode ser de um jeito e isso não pode mudar. No outro extremo, a gente vê o artista emocionalmente desequilibrado, que também pode tudo dá certo, pode ser de qualquer forma e nada dá problema. E aí a sabedoria está no caminho do meio, com toda certeza. Esse é o assunto que percorre todos os capítulos do livro Reflexões Educacionais 2. A gente vai refletir sobre essas posturas. No fundo, cada um tem um pouco de razão, né? É necessário ter também os pés no chão, é necessário agir com equilíbrio, é necessário agir com sensatez. Mas também é necessário inovar, é necessário ter modificações, é necessário estar com o coração aberto para ampliar a percepção, para ampliar o sentimento, para acolher ideias mais elevadas, para acolher ideias mais interessantes. Então, como a gente lida com esses dois extremos? Muitas vezes a gente fica com medo e pula para um ou pula para outro. Mas é possível a gente trabalhar essa ideia da inovação, da criatividade, da arte e manter o equilíbrio. Não estou dizendo que é fácil. No fundo, talvez o acerto para a gente, espírita ainda atrasado, um processo de aprendizado, talvez o acerto seja a gente não errar muito pelos excessos. Talvez o acerto para a gente seja ser conservador, mas não tradicionalista. Talvez seja ser criativo, ser ousado, mas não cabeça de vento. Então isso é importante a gente pensar, que é necessário uma busca sempre pelo caminho do meio, do equilíbrio. Quando a gente vê Jesus, a gente vai ver a síntese suprema disso. Jesus é um indivíduo pacífico, é um indivíduo integrador, é um indivíduo acolhedor, é um indivíduo que atende a todos e, ao mesmo tempo, foi o maior revolucionário da história. Então, esse cuidado, Tem muitos falsos revolucionários. Gente que grita, gente que coloca um grupo contra o outro, gente que quer fazer baderna, gente que, porque tem uma parte da verdade, acha que pode ferir as leis de fraternidade. Então, não é por aí também. Jesus foi o profundo revolucionário. Então, isso é importante, a gente ter sempre essa referência do Cristo. Agora, nós não podemos, por medo de errar ou por medo de inovar, nos congelar, que talvez seja o pior erro. Nada pode mudar, tudo tem que ser do mesmo jeito. Tudo foi... a gente, no Centro Espírita, que é uma das nossas referências, é assim, não, mas fulano fazia isso, faz 10 anos que eu faço isso, faz 30 anos que eu faço isso. A questão não é essa, a questão primeira é se é certo, e a questão segunda é se não existe uma forma melhor de fazer. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, porque no fundo nós não estamos lidando com ninguém. Nós estamos lidando com as forças evolutivas que estão no nosso coração. E aí é importante entender, porque muitas vezes a gente sufoca os nossos impulsos de crescimento espiritual. Outras vezes a gente distorce esses impulsos. Então nós não estamos, na verdade, falando sobre o outro, Isso acontece no dia a dia, mas a questão central é o que acontece no nosso coração.
Como é que eu estou lidando com os meus impulsos de crescimento, com os meus impulsos de criação, com meus impulsos criativos? Como é que eu estou inovando a minha vida? E eu vou dar exemplo simples. A prece. Às vezes a gente se acostuma a fazer uma prece e ela se torna monótona, se torna sem vida. A gente pode fazer o Pai Nosso? Deve, mas cada vez que a gente faz o Pai Nosso, a gente tem que inovar energeticamente. A gente tem que sentir as palavras, a gente tem que buscar a vibração dela, a gente tem que buscar um significado mais profundo. Porque senão a nossa oração se torna mecânica, né? A gente não cria, porque criatividade é de criar. Quando a gente ora, seja o Pai Nosso, seja uma oração espontânea, a gente tem que criar uma nova realidade energética na gente. A gente tem que criar uma nova realidade no ambiente que a gente está. Senão não faz sentido fazer prece. Por que a gente faz prece? Para criar uma nova realidade. A gente está num ambiente, faz uma prece e a realidade ali se torna uma outra realidade. Se torna uma realidade melhor. Então isso é criatividade, isso é criação. Eu observo muito nas mediúnicas, né? A gente às vezes se acomoda e por medo mesmo, e aí a gente vê médiuns que só recebem um tipo de espírito, um tipo de comunicação. E aí já aconteceu de eu participar de grupos mediúnicos, e aí, enfim, a vida leva outras tarefas, e 5 anos depois, aconteceu de 10 anos depois, eu volto para o mesmo grupo, ou estou, enfim, de passagem, e como já sou conhecido, às vezes o pessoal dá acesso, eu fico ali um período, e a gente olha para os nossos amigos queridos, e a comunicação começa e você diz, eu já sei tudo o que vai acontecer. E não é porque o indivíduo está fingindo, é porque ele se fechou tanto, ele ficou com tanto medo de receber uma comunicação diferente, que psiquicamente ele só aceita dar vazão àquele tipo de conteúdo naquela forma. Ele não aceita mais nada. Se vier eu estou falando de espírito sofredor, com a dor diferente, com a angústia diferente, ele bloqueia. Então, isso é se congelar, né? E isso é péssimo. Então, a prudência, o equilíbrio, a paciência, a gente tem que ter um cuidado, né? O nosso trabalho tem que ser diário, ativo e continuado, óbvio. Se a gente tem um compromisso com Cristo, não tem como ser diferente. Mas, ao mesmo tempo, a maior carga de investimento é íntima, é interna. Não é estar mudando tudo externo toda hora. Porque muitas vezes, e aí eu posso falar até por autoobservação, me peguei fazendo isso várias vezes, quando a gente quer mudar muito uma coisa externa, é porque nós não estamos tendo coragem de usar a energia criativa para nos mudar internamente. Então é sempre bom buscar o equilíbrio, né? Não precisa mudar os móveis da casa todo dia, mas também não precisa esperar 10 anos para mudar uma mesa de lugar, para ficar, enfim, tentar uma decoração diferente. Mas a autoobservação ajuda a gente a perceber isso. A gente muitas vezes sente um impulso profundo de mudar, vê que aquela mudança vai ser difícil porque é uma mudança íntima, aí a gente resolve ou mudar as coisas ou mudar os outros, né? Então é uma distorção da energia criativa, é uma distorção da energia da inovação, porque a grande inovação que a gente precisa é a inovação íntima. E a gente vê hoje a nossa sociedade, que tem um lado muito legal da inovação, mas a gente vê que tem um certo excesso. Por que a gente precisa sempre do que é mais inovador toda hora, do último aparelho, do último... Por quê? Será que não é porque a gente não está inovando a nós mesmos e a gente precisa fazer de conta para a gente que a gente está inovando? A grande inovação é íntima. Né? Uma forma diferente de olhar para o mundo, uma forma diferente de olhar para as pessoas, uma forma diferente de expor um tema. E aí eu vou pegar um outro ponto que a gente também é muito, muito padronizadozinho. Palestra espírita. Gente, eu não ia nem falar nisso, que lembrei agora, é triste. Olha, e eu vou dizer o que é mais triste ainda, tem gente que não apenas fica congelado, não consegue nem ficar congelado no próprio estilo. A pessoa fica congelado no estilo de outro palestrante porque ele é famoso. Então é de partir o coração. A gente chega no centro e vê alguém falando igual não sei quem porque é famoso, com os mesmos gestos físicos,
com as mesmas, sabe? É de partir o coração, porque aí sim a gente está abrindo mão da nossa autenticidade. O valor que a gente tem para agregar em algo é o valor íntimo nosso. A doutrina espírita já está aí, quem quiser ler, tem 1000 coisas. O que é que a gente pode enriquecer? É com a vibração autêntica, é com um olhar diferente numa questão do Livro dos Espíritos, é a aplicação de um trecho do Evangelho na nossa vida. Isso é nosso, isso é criação, isso é autêntico, porque aquela experiência só nós tivemos. Né? Aquela reflexão específica, mesmo que alguém tenha tido uma parecida, a nossa vem com a nossa energia particular, daquele caso, daquele momento que a gente se deu conta que ali deveria, né, viver o Evangelho. Então é importante a gente, criatividade é isso. No fundo, criatividade é a gente ser autêntico com as forças de renovação da vida que existem em nós, que Deus nos impulsiona. Nós saímos do reino animal e estamos já quase completamente humanos, né? Ainda não estamos 100%, mas a gente já tem um pé na humanidade por conta desses impulsos. Só que na fase que a gente está, né, nós estamos numa transição já do animal para o hominal, no sentido de, né, ter outras faculdades mais desenvolvidas. Agora a gente pode usar esses impulsos de forma consciente. Então, acolher esses impulsos dentro da gente, inovar dentro da gente, o nosso olhar, uma forma de sentir mais fraterno, uma forma de sentir mais profunda. Essa é a grande inovação. E aí a inovação externa ela vem como uma decorrência natural, não como uma ansiedade de fuga. Toda vez que a gente quer algo com ansiedade excessiva, vamos ficar atento. É uma necessidade real ou é uma fuga de uma necessidade real que a gente não quer desenvolver porque pode ser que incomode? Então, o excesso sempre indica que algo está faltando dentro de nós. Se a gente criar dentro da gente, a gente torna a nossa vida naturalmente criativa. Porque o desequilíbrio que eu falei dos artistas é isso. Às vezes se quer compensar a ausência de criatividade íntima com escândalo, com excessos. Os verdadeiros artistas, eles criam de dentro. E aí, se a gente pegar a história, não vai dar tempo aqui, de qualquer grande artista, a gente vai ver que acima de tudo, há um profundo processo íntimo. E a obra sai, as belas obras saem como fruto de um profundo processo íntimo, e não como algo para chamar a atenção. Isso não é arte verdadeira, isso é impulsos criativos que não são assimilados e são vendidos e mostrados de forma excessiva e às vezes até doentia. Então todos nós somos criadores, todos nós somos artistas, e a nossa grande obra de arte somos nós mesmos. É essa profunda inovação íntima que nós viemos viver na Terra. Se a gente focar nisso, o resto se harmoniza. A gente vai equilibrando com naturalidade, errando sempre, mas errando menos. Conservadorismo e excesso de novidade. Espero que essa leitura ajude, gente. A gente citou o exemplo de Mozart no livro, a gente tem muita citação de Kardec, tentando mostrar um pouco o valor da verdadeira inovação. Um grande abraço, vejo vocês na próxima semana. Se Deus quiser, começaremos o nosso Nova Geração com o primeiro item, né? Na verdade, a introdução, né? O primeiro programa sobre o Livro dos Espíritos. Um grande abraço, muita paz. Vamos para a nossa segunda parte. Meus filhos, que a paz do Cristo esteja nos envolvendo a todos nesse instante, que do mais alto Ele possa, observando a todos nós, nos auxiliar no caminho da verdadeira redenção. Criatividade é indispensável, porque amar é um aprendizado mais profundo e mais ousado que o ser pode almejar na Terra e em qualquer mundo, meus filhos. A criatividade do amor, do entender,
do desenvolver beleza para expressar um anseio que está em si e que quer ser compartilhado. Por que verdadeiros artistas desenvolvem obra de arte? Por quê? Já se perguntaram? Não é, filhos, para ganhar um lugar no museu. Não. Eles querem partilhar a beleza que eles já sentem. E vivem verdadeiros períodos de angústia, com o sentimento pulsando, o desejo se ampliando, de mostrar a todos aquilo que ele sente, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele sabe. O que empolga o verdadeiro artista é o desejo de compartilhar a beleza e o amor que sente em si. Esse é o sentimento que eleva a arte, filhos. Mas não pensem que apenas os famosos são verdadeiros artistas. Todo filho de Deus é convidado a ser verdadeiro artista, a criar em si obra de arte belíssima. Se vocês pudessem ver os corpos espirituais de vocês entenderiam que o corpo espiritual, é uma das mais fantásticas obras de arte do universo que está ao vosso alcance, filhos. A beleza de cada ponto, as energias que podem emanar, as vibrações energéticas, os sons e cheiros que podem emitir. O corpo espiritual é o instrumento mais maravilhoso para a expressão do Filho do Criador, o Espírito. O resto são exteriorizações maravilhosas, mas não há nada que este corpo não possa expressar. Em termos de tudo o que podeis imaginar é muito mais. Digo isso, filho, para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Todos vocês diariamente estão modificando essa argila maravilhosa, essa argila divina, moldando esta obra artística que pode atingir patamar de sublime beleza. E que também pode ser desfigurada por pensamentos e ações de ódio, por descuidado, por desprezo do corpo físico que reflete no corpo espiritual. Então, filhos, pensem sempre, independente de eu escrever, de eu pintar, de eu compor, diariamente, querendo ou não, tenho uma obra de arte em minhas mãos, meu próprio corpo espiritual. E você, Criador, Filho do Criador Supremo, vai ser olhado a partir dessa obra plena. Não foi isso que disse o Mestre na parábola em que ele fala da veste nupcial? É a obra de arte máxima do Espírito, seu corpo espiritual. Se chega no ambiente feliz, elevado nos reinos da luz, e tua obra artística, que é teu corpo espiritual, é belo, será sempre acolhido. Mas se tua obra demonstra negligência e maldade, lá não poderás ficar, como ensina Jesus. Portanto, artistas da eternidade, que diariamente moldam a sua obra e que constantemente essa obra é observada por nós, não temeis embelezá-la com belos e nobres pensamentos. Não temeis sutilizá-la com as harmonias da fraternidade. Não temeis embelezá-la com todas as cores do arco-íris e outras que podeis imaginar. Porque, filhos, é obra belíssima o corpo espiritual de quem aprendeu a amar. É obra sublime que emana tudo, odores, cores, vibrações, de forma harmônica,
É um espetáculo maravilhoso que crias quando semeas amor em vossos corações. Quero concluir lembrando a cada um de vocês, se o Mestre sempre cultivou a beleza aonde estava, cabe a nós, discípulos menores, ser pelo menos capaz de cultivar a beleza em nossos corações e, naturalmente, permitir que essa beleza transborde. E quando fizermos isso, teremos uma sociedade que viverá em harmonia, porque o belo, o justo, o bom alimentam um ao outro, gerando uma vida de verdadeira paz. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.